Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Bem-vindo a mais uma videoaula. Essa videoaula nós iremos falar sobre momento de inércia e um pêndulo simples, tá? Vocês irão realizar um experimento bem simples em suas próprias casas, tá? Tudo isso vai ser explicado nessa videoaula. As atividades que vocês terão que entregar, todas elas estão descritas no roteiro de estudo orientado que está no campus virtual, tá? Então, quais são os objetivos dessa prática? Primeiramente, estudar o movimento do pêndulo, tá? E obter o momento de inércia de dois objetos, tá? Rotacionando em torno de um ponto externo a este objeto, tá? Estudar o conceito do movimento harmônico simples, tá? Que a gente chama de MHS, tá? E momento de inércia. E comparar o momento de inércia teórico, tá? E o experimental, tá? Com suas devidas incertezas que a gente vai obter por propagação de erro, tá? Então, um experimentozinho bem simples para calcular o momento de inércia de dois objetos, tá? Tanto de maneira teórica quanto experimental, tá? E comparar essas grandezas e com suas incertezas ou erros, tá? Quais materiais que nós iremos precisar? Tá? Tudo que a gente encontra em nossas próprias casas, tá, pessoal? Então, ó, cronômetro celular, tá? Um cronômetro qualquer, né? A maioria das pessoas tem celular, então podem utilizar o cronômetro do próprio celular, tá? Para medir o tempo. Uma régua, tá? Para medir distância, a gente vai precisar. A régua pode ser uma réguinha pequena, tá? Não precisa ser uma régua grande, é fácil, vocês vão ver que o experimento é extremamente simples, tá? Um fio ou um barbante, tá? Ou qualquer material fininho para pendurar e fazer um pêndulo, tá? E moedas de real, tá? Vocês vão entender o porquê que a gente vai estar utilizando moedas de real, beleza? Então vamos aos conceitos, né? Momento de inércia. O que é momento de inércia? Ela expressa o grau de dificuldade em se alterar o estado de movimento de um corpo em rotação, tá? Então, quanto mais fácil for de colocar um objeto em rotação, menor é o seu momento de inércia, tá? Quanto mais difícil é rotacionar um objeto, tá? Maior é o seu momento de inércia. Beleza? Então, objetos pequenininhos, né, com massas pequenas, vai ter um momento de inércia pequeno, e objetos grandões com massas muito grandes, ou o momento de inércia desses objetos vão ser gigantes. Vocês vão ver que o momento de inércia realmente tem a ver, está relacionado com a massa, tá? E a distância com que essa massa está rotacionando fora do ponto de rotação, tá? Com a distância longe do ponto onde ele está rotacionando, beleza? Movimento harmônico simples, né, o que a gente chama de MHS, é um tipo de movimento onde os objetos oscilam com uma dada frequência, tá? Então qualquer rotação, vocês vão ver que essa rotação ela tem uma frequência, né, que é a frequência de um giro completo, tá? É um movimento de vai e vem de uma mola também, um movimento harmônico simples, tá? Então, todo movimento que se repete, tá? Certo? Depois de um certo período, é um movimento harmônico simples, tá? Na física a gente tem muitos tipos de MHS, tá? Que a gente utiliza para descrever fenômenos. Tá? Período de oscilação do MHS é o tempo necessário para que o sistema realize uma oscilação completa. Tá? Então, por exemplo, essa molécula girando, tá? Quando ela completar uma volta completa, o tempo com que ela gastou para completar um giro completo é o período. Tá? A gente vai chamar desse T maiúsculo aqui. Tá? Eu esqueci de falar que o momento de inércia a gente vai chamar do I maiúsculo. Tá? Beleza? Frequência de oscilação do MHS é a grandeza física que indica o número de ocorrências de um evento, tá? Pode ser ciclos, voltas, oscilações em um determinado intervalo de tempo, tá? A gente chama essa grandeza de F minúsculo, tá? E a frequência angular, que vai ser a mais importante delas, que a gente vai precisar, tá? Ela expressa em radianos por segundo, é a taxa de variação de 2π radiano, tá? Em um determinado intervalo de tempo, tá? Então ela está relacionada com a frequência de oscilação, tá? Que é o Fzinho. Então o ômega, que é a frequência angular, que é essa letra grega aqui, ela é igual a 2π sobre F, tá bom? Então
Tendo em mente esses conceitos, vamos falar um pouquinho sobre os dois tipos de movimento, tá? Certo? Que é o movimento de translação e o de rotação, tá? Movimento de translação, pessoal, é quando eu pego um objeto, tá? Em um plano de coordenadas, vamos supor um plano XY, e translaciono ele, tá certo? Então, todos os pontos desse corpo ele vai estar se deslocando em x e em y, tá? Então um ponto ele sai de um ponto x, y e vai até outro ponto x' y', tá? Esse é um movimento de translação. Movimento de rotação, os pontos de um dado corpo, ele está rotacionando em torno de um certo ponto, que é o ponto de rotação, tá? No caso seria essa bolinha vermelha aqui, tá? Então, essa é a diferença entre os momentos de translação, onde não há rotação, tá? E o momento de rotação aqui, que é uma combinação, como esse é um corpo, não é pontiforme, né? Um corpo que tem dimensões maiores, o objeto está rotacionando em torno de um pontinho vermelho, beleza? Bom, para descrever o momento de translação, a gente pode indicar, por exemplo, um corpo vai se deslocar uma distância, vamos pensar em apenas uma dimensão. O objeto vai se deslocar uma distância x, tá? Então, para descrever o momento de translação, a gente utiliza deslocamento x, tá? Ou y, tá? Vamos pensar em apenas uma dimensão, deslocamento x. Para descrever o momento de rotação, o que eu faço? O que seria a analogia a deslocamento x na translação? Seria na rotação o ângulo θ, né? Então, enquanto na translação o objeto desloca de x, na rotação o objeto se desloca de um ângulo θ, tá? Se eu faço a primeira derivada de x em relação ao tempo, eu tenho a velocidade do meu objeto, tá? É a velocidade translacional, tá? dx dt, certo? Da rotação é a mesma coisa, a analogia, tá? Se eu faço a primeira derivada do ângulo θ em relação ao tempo, eu tenho o que a gente chama de velocidade angular, tá? É o quanto o ângulo está variando com o tempo, tá? Velocidade angular desse objeto. Essa letra aqui, ela pode estar aparecendo um pouquinho com V, mas esse aqui é um V minúsculo, isso aqui é uma letra grega, tá? É um pouquinho diferente. Se eu derivo novamente a velocidade, né, ou a derivada segunda da posição em relação ao tempo, eu tenho a aceleração translacional do meu objeto, tá? d2x dt2, tá? E a mesma coisa aqui, o mundo rotacional, eu tenho a aceleração angular, tá? Então aqui a aceleração angular derivada segunda do ângulo θ em relação ao tempo, beleza? Então até agora nós temos posição, velocidade e aceleração, tanto no mundo translacional quanto no mundo rotacional, tá? No mundo translacional, pessoal, para que eu quero que um objeto se desloque, eu aplico uma força F, tá? E no mundo rotacional, se eu quero que um objeto se rotacione, o que eu tenho que fazer? O que seria o equivalente à força? Seria o que a gente chama de torque, tá? Eu estou chamando esse torque dessa letra grega tal, tá? Então, para o objeto rotacional, eu vou aplicar um torque sobre esse objeto, beleza? No mundo translacional, pessoal, o que dificulta eu colocar um objeto em movimento é a massa, né? Quanto maior a massa do meu objeto, maior dificuldade eu vou ter de colocar esse objeto em movimento translacional, tá? No mundo rotacional, o que dificulta eu colocar o objeto em rotação é o que a gente vai estudar, o objeto de estudo dessa nossa videoaula, é o I maiúsculo, que é o momento de inércia desse corpo, tá? Quanto maior o I, maior dificuldade eu vou ter de rotacionar esse objeto. Quanto menor o I, mais fácil eu vou conseguir rotacionar esse objeto, tá? Então o I é o equivalente à massa no mundo translacional, tá? A combinação da força e da massa tem a segunda lei de Newton no mundo translacional, que é força igual a massa vezes aceleração, né? Todo mundo sabe dessa equação, certo? Para o mundo rotacional, posso fazer a mesma analogia, pessoal. A força do mundo rotacional, que é o torque, ele é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular do objeto, tá? Então essa aqui seria a analogia da segunda lei de Newton para objetos que estão rotacionando, beleza? Agora vamos para os conceitos do pêndulo, que é o experimento que nós iremos realizar, né? Então aqui a gente tem um gifzinho animado do pêndulo, tá? Eu tenho um objeto, uma bolinha,
uma esfera, tá? A força peso ela é igual durante toda a trajetória, tá? Então vocês podem ver o vetor peso mg, tá? E aqui eu tenho uma força, tá? Que é a decomposição da força peso nas duas direções aqui, né? É uma força que vai puxar a bolinha sempre para a posição de equilíbrio, tá? Então por isso que o pêndulo, se não tiver força dissipativa nenhuma, né, resistência do ar, esse pêndulo ia ficar eternamente oscilando, né, mas como tem forças dissipativas ele para com o tempo. Mas essa força aqui, que é decomposta, ela vai estar tentando trazer o objeto sempre para a posição de menor energia, né, que é a posição de equilíbrio do objeto. Tá? E eu tenho outro vetor, que é o vetor tensão aqui, que está sendo aplicada na própria corda, tá? Beleza? Então esse aqui é o experimento que a gente vai fazer, tá? Todas as forças que estão atuando no experimento, no pêndulo simples, tá? Então vamos congelar esse nosso experimento em uma dada posição para que a gente consiga enxergar melhor, né, o que está acontecendo. Eu tenho o ângulo θ, tá? Eu chamei de ângulo θ, que é o ângulo formado pela componente vertical e a posição atual da esfera, né, da bolinha ou do objeto que está no pêndulo, tá? Por semelhança de triângulos, a força peso, ela também forma um ângulo θ com essa mesma reta, tá? Então eu consigo decompor a força peso em duas componentes, que é essa F aqui, tá? Que é mg seno de θ, porque ela está sem o ângulo, tá? E essa outra força que está sendo aplicada sobre a corda, né? Que é a atração ou tensão, tá? Que é mg cosseno θ, porque ela está com o ângulo, tá? Ela está bem aqui, ó, junto com o ângulo, beleza? Outra coisa também que a gente pode deduzir da montagem aqui é que a força que está sendo aplicada a esse objeto para que ele rotacione em torno desse ponto, o ponto de rotação é esse ponto aqui, tá, pessoal? Onde o pêndulo está fixo, tá? Esse torque ele é dado por um produto vetorial, tá? Entre D e P, tá? D é esse vetor aqui, ó, pessoal. Ele parte daqui do ponto onde o objeto está rotacionando e termina no próprio objeto, tá? Esse vetor aqui, tem uma setinha aqui, tá? Vetor P, onde P é a força que está, a única força que está atuando no objeto, né? A força de origem gravitacional, beleza? Então, o torque ele é dado por esse produto vetorial, né? Esse produto vetorial a gente sabe que ele a magnitude do torque, então, tirando a notação vetorial, ele vai ser a força peso, né, que é mg, d vezes o d que está aqui, vezes o seno entre esses dois ângulos, né, que é o próprio ângulo θ, tá? Então vai ser dmg seno θ esse torque, tá? Com sinal negativo, pessoal. Por que o sinal negativo? Porque o torque aqui, ele vai ter vai ser restaurador, ele vai fazer com que esse objeto tende sempre a retornar à posição de menor energia, tá? Olha aqui, o sentido dele, pessoal, está mostrado aqui, tá? Ou ele está entrando de maneira perpendicular aqui ao plano do quadro, tá? Da projeção da tela, tá? Ou ele vai estar saindo, tá? Ele vai estar variando, hora ele vai estar entrando, hora ele vai estar saindo, tá? De acordo com esse produto vetorial aqui. Se você utilizar a regra da mão direita, você vai ter o sentido direitinho do torque, tá? A direção é sempre perpendicular à tela, tá? Porque os dois vetores, tanto P quanto D, estão no próprio plano da tela. Então, o torque vai estar perpendicular à tela, tá? Então a magnitude dele é essa aqui, dmg seno θ. Vamos levar esse torque para outra tela, tá? Eu coloquei ela aqui, eu só repeti ela aqui e vamos trabalhar um pouquinho mais com esse torque. Bom, pessoal, vocês lembram lá que eu falei que o torque no mundo rotacional ele é igual ao momento de inércia vezes a aceleração angular, certo? Então, eu vou substituir aqui, onde tem um torque, tá? Eu vou substituir pela segunda lei de Newton da mundo rotacional, que é o momento de inércia vezes aceleração angular, né? Que é o d
2θ dt2, tá? Igual a isso aqui. Apenas substituir o torque, onde tem o torque, a segunda lei do mundo rotacional, tá? Que é o momento de inércia vezes a aceleração angular. Beleza? Vamos continuar trabalhando nessa equação aqui. O que a gente vai fazer? Esse termo aqui está negativo, eu vou passar ele para o lado esquerdo da equação somando, tá? E o i, eu dividi ambos os lados da equação por i, que é o momento de inércia, tá? Dividi o lado esquerdo da equação por i, dividi o lado direito da equação por i, então ficou dmg dividido por i igual mais d2θ dt2, tá? Isso aqui está multiplicando sendo θ igual a zero, tá? Observem, pessoal, que isso aqui é uma equação diferencial de ordem 2, tá? Porque eu tenho uma derivada de segunda ordem aqui, tá? Que é esse primeiro termo aqui, tá? Então, eu tenho o ângulo θ dentro da derivada aqui, tá? Que é a derivada segunda. E eu tenho um ângulo θ aqui dentro dessa função seno, tá? Apenas repetir a nossa função, tá? Essa equação diferencial aqui, tá? E agora, pessoal, a gente vai ter que resolver essa equação diferencial, tá? A resolução dessa equação diferencial aqui, pessoal, de maneira analítica, ela é impossível, tá? Não tem como resolver essa equação diferencial na mão, tá? Ou seja, de maneira analítica, ela é impossível de ser resolvida, tá? Só tem como resolver ela de maneira computacional, né? Mas esse não é o nosso objetivo. Então, para que essa equação aqui ela consiga resolver ela de maneira analítica, a gente vai ter que fazer uma aproximação, tá? Essa curva verde é a função seno, tá? O que a gente tem uma característica da função seno? A gente utiliza muito na física, tá? Que a função seno, para ângulos bem pequenininhos, o eixo horizontal aqui é representado por ângulo, né? Θ. Para ângulos bem pequenininhos, a função seno ela é praticamente uma reta com inclinação 45 graus, tá? Ou seja, o seno do ângulo θ, ele é aproximadamente o próprio ângulo θ para ângulos muito pequenininhos nessa região aqui, onde as duas curvas se coincidem, tá? A reta vermelha e a curva verde, tá? Então, para ângulos bem pequenininhos, seno de θ é uma boa aproximação. Posso fazer que seno de θ é aproximadamente θ, tá? Então, onde tem um seno de θ aqui, eu substituo e vou colocar apenas o θ, tá? Agora, pessoal, essa equação diferencial que antes era impossível de ser resolvida analiticamente, eu tenho essa outra aqui que agora sim eu consigo resolvê-la de maneira analítica, tá? Vocês estão fazendo EDO na disciplina EDO, equações diferenciais ordinárias, vocês aprendem a resolver esse tipo de equação diferencial, tá? Basta integrar, né, bem tranquilo. Então, outra coisa que a gente vai fazer para tornar mais fácil a resolução dessa equação diferencial, a gente vai chamar dmg sobre i de ômega, tá? Vocês lembram do ômega? A gente vai chamar ela de ômega ao quadrado, na realidade. Vocês lembram do ômega, que é a frequência angular de oscilação do nosso MHS? Então, eu chamei esse dmg sobre i de ômega ao quadrado, tá? Então, a nossa nova equação, substituindo isso aqui, a nossa nova equação diferencial é essa aqui, d2θ dt2 mais ômega ao quadrado, θ igual a zero, tá? Então, lembrando, pessoal, essa equação aqui, ela é uma aproximação para ângulos pequenos, tá? Porque a equação original é essa aqui, tá? Essa aqui é a equação válida para qualquer caso, tá? Qualquer ângulo, tá? Aí, o que a gente fez foi para ângulo bem pequenininho, seno de θ é aproximadamente θ, então se tornou essa equação aqui. Então a gente fez uma aproximação. Tá? Na física a gente usa muitas aproximações, porque muitas equações a gente não consegue resolver, então a gente tem que utilizar aproximações para conseguir resolvê-las. Tá? Então vamos agora adiante. Tem que resolver essa equação diferencial. Tá? Eu não vou ficar aqui perdendo tempo resolvendo essa equação diferencial, eu vou apenas dizer para vocês que essa aqui é a equação característica do MHS, tá? Qualquer objeto, pessoal, que realiza
movimentos harmônicos, tá? Por exemplo, uma massa pendurada numa mola, né? Você pega uma massa pendurada numa mola, ela vai ficar oscilando de maneira indeterminada, um pêndulo, né? Uma roda girando, tá? Todos esses objetos que fazem o MHS, a equação que governa ela é uma equação desse tipo aqui, tá? Onde o ômega é a frequência angular desse movimento, tá? A resolução dessa equação diferencial, ou seja, uma solução do ângulo θ aqui para que essa equação seja resolvida, é uma função periódica, tá? Então, como o objeto vai estar fazendo movimentos que repetem ao longo do tempo, uma solução para essa equação diferencial aqui é uma função seno ou uma função cosseno, certo? Porque a função seno ela se repete ao longo do tempo de maneira indefinida, a função cosseno também se repete, tá? Então, eu vou colocar aqui para vocês. Eu vou dizer que ou uma função cosseno ou uma função seno, qualquer uma das duas, resolvem essa equação diferencial, tá? Vamos só comprovar isso, de que isso é verdade. Então, tenho aqui, ó, θ em função do tempo. Eu falei que é uma função cosseno de ômega t mais uma fase φ, tá? Então, vamos ver se isso é verdade. Vamos ver se essa solução, se esse ômega, esse θt, ele resolve essa minha equação diferencial. Para isso eu vou ter que diferenciar, eu vou ter que derivar ela duas vezes, tá? Então, vou fazendo a primeira derivada dessa minha função. Derivada de cosseno é menos seno, tá? Então, derivando em relação ao tempo, tá? Então, dθ dt vai ser igual a menos seno. Repito tudo que está lá dentro, certo? Vezes a derivada de tudo que está lá dentro em relação ao tempo, tá? Somente esse termo aqui depende do tempo, tá? O tempo tem elevado a 1, então vai ficar tempo elevado a zero, qualquer número elevado a zero é 1, tá? E o ômega vai continuar multiplicando, então, por isso que ele saiu aqui para fora, tá? Então essa aqui é a primeira derivada, só que eu tenho aqui o derivada segunda, então eu tenho que derivar novamente, tá? Se eu derivar mais uma vez, derivada de seno é cosseno, o sinal negativo continua, tá? Vai dar menos cosseno, repito tudo que está lá dentro, tá? Já tinha um ômega aqui, se eu derivar tudo que está lá dentro em relação ao tempo, vai sair de novo um ômega multiplicando, por isso que ficou ômega ao quadrado aqui, tá? Agora, pessoal, basta substituir para vocês verem que esta equação aqui é uma solução nossa equação diferencial, tá? Então, se eu pegar o θt e substituir aqui, e pegar este derivada segunda e substituir aqui, o que a gente vai ter é que menos cosseno disso aqui vezes ômega ao quadrado mais ômega ao quadrado vezes cosseno disso aqui é igual a zero. Basta cortar, vocês vão ver que vai dar zero igual a zero, né? Ou seja, esta equação aqui é uma solução da nossa equação diferencial, tá? Se vocês quiserem fazer com seno, vocês vão ver que vai dar a mesma coisa, tá? Ou seja, tanto a função cosseno como a função seno, ambas são solução dessa equação do movimento harmônico simples, tá bom? Tanto faz. Essa deduçãozinha aqui, só para que vocês possam enxergar na realidade, pessoal, ela não vai ser útil para a gente. O que a gente vai precisar é isso aqui, tá? É o que é característica de um MHS. A frequência angular ao quadrado é igual a dmg sobre i, tá? Então, eu vou pegar essa equação, vou reescrever ela aqui, tá? O que a gente quer saber, pessoal, é o que? É o i, né? Então, eu vou isolar o i, tá? Reescrever a minha equação, tá? Antes de isolar o i, a gente lembra lá que eu falei anteriormente nos conceitos que o ômega ele está relacionado com a frequência, que também está relacionado com o período, que é o t, dessa forma aqui, tá? O ômega então é igual a 2π dividido pelo período, tá? Então, fazendo essa substituição aqui, eu tenho que, como aqui está ômega ao quadrado, vai dar 2 ao quadrado, π ao quadrado dividido por período ao quadrado, é igual a dmg sobre i, tá? Agora sim, isolando o i aqui, tá? Na realidade, vamos isolar o período primeiro. A gente tem que o período é igual a 2π raiz quadrada de i sobre dmg, tá? Então, o período de oscilação, tá? De qualquer objeto que faça um movimento harmônico simples, ela é dado por isso aqui, ó, 2π
raiz quadrada do momento de inércia dividido por dmg, tá? Então, quanto maior a massa, menor o período, maior a gravidade, menor o período, maior essa distância, tá? Essa distância aqui, lembrando, então, a distância do centro de massa do objeto até o ponto onde o objeto está rotacionando, tá? Também, quanto maior esse d, menor o período, e quanto maior o i, que é o momento de inércia, aí sim, maior vai ser o período, tá? Que é o tempo de uma oscilação, tá? Agora vamos isolar o i, tá? Então, isolando o i, eu tenho essa equação aqui, que é essa que é o que interessa para a gente, tá? O que eu quero calcular de maneira experimental é o momento de inércia, que é o i, tá? Então, o i é igual a t ao quadrado, dmg dividido por 2 ao quadrado, π ao quadrado, tá? Então, pessoal, para que a gente calcule o momento de inércia de um objeto, em um pêndulo, eu preciso saber t, que é o período, preciso saber d, que é a distância do centro de massa desse objeto até o ponto onde ele está rotacionando, eu preciso saber m, que é a massa do objeto, e preciso saber g, tá? Então, por isso que eu falei para vocês que a gente vai utilizar moedas do real, tá? Essas moedas mais novas, tá? Por quê? Porque eu tenho os valores da massa já, né? A gente não tem um balanço em casa, como é que eu vou saber a massa dos objetos para calcular o momento de inércia? Então eu vou dar para vocês aqui. Vocês podem utilizar, vocês vão fazer o experimento com duas moedas, tá? Peguem aí a que vocês quiserem, tá? Então a de 5 centavos, ela tem 4,10 gramas, a de 10, 4,80, a de 25, 7,55 gramas, a de 50, 7,81 e a de R$ 1, 7 gramas, tá bom? Então, o que vocês vão fazer? Olha aqui, ó, que eu tirei a foto, eu fiz aqui em casa também para testar, para ver se dá certinho. Eu peguei uma cordinha de lã, um novelo de lã, que era a única corda que eu tinha. Amarrei uma moedinha, eu utilizei essa aqui de 50 centavos, tá? Amarrei ela, tá? Se não tiver dando para amarrar direitinho, pode utilizar uma fita, tá? Uma fita adesiva. Um pedacinho bem pequenininho da fita não vai alterar muito a massa, então não precisamos preocupar com isso, tá? Peguem a fita para prender ou amarra, tá? A distância aqui é qualquer uma, tá? Vocês vão decidir. Eu utilizei a maçaneta da porta para fazer o pêndulo, tá? Vocês podem... Na mão não é uma boa, tá, pessoal? Tentem amarrar ele com um local fixo, tá? Qualquer local fixo. A maçaneta da porta é uma ideia boa, tá? Então, o que eu fiz para realizar meu experimento? Primeira coisa, eu tenho que saber o D, tá? O que é o D? É o ponto onde o objeto está rotacionando, que é esse ponto onde ele foi amarrado, até o centro do objeto, tá? O centro de massa do objeto. O centro de massa da minha moeda é o meio dela, né? Então, eu medi o D, tá? Com uma régua, beleza? Eu preciso da massa também do meu objeto, tá? Como eu utilizei a moeda de 50 centavos, eu tenho que a massa é essa aqui, tá? Beleza? E depois eu preciso do t, que é o período. Aí para obter o período, pessoal, o que eu tenho que fazer? Vocês lembram daquela aproximação de ângulos pequenos? Então, vocês não podem exagerar no ângulo, tá? Vocês não podem pegar essa moeda e fazer com que ela oscile, faça uma oscilação com ângulos muito grandes, tá? Desloca ela um pouquinho só para o lado, tá? Um pequeno deslocamento e solta ela, tá? E aí ela vai oscilar, vocês vão cronometrar o tempo de 5 oscilações. Por que 5 oscilações? Para facilitar, tá? Então, só para esclarecer aqui para vocês, para ficar bem claro, o que é o período T, né? Ele é o período, o tempo de apenas uma oscilação, tá? Então essa bolinha aqui, olha só, ela saiu daqui, eu soltei ela, ela foi e voltou. Parei o cronômetro, esse é o período, o tempo de uma oscilação, tá? É o tempo que ela foi e voltou, apenas uma vez, esse aí é o período, tá? Porém, o que vocês vão fazer? Vocês vão deixar a moedinha oscilar 5 vezes para facilitar o cálculo, a medida, tá? Então olha só, soltei a moedinha, ela foi, voltou uma, deixo mais outra, duas, e assim por diante, tá? Vou contar 3, 4 e a última 5. Na hora que ela voltar onde eu soltei, eu paro o cronômetro, tá? Aí eu vou ter o tempo relacionado a 5 oscilações, tá? Então o objeto oscilou 5 vezes,
eu marquei um tempo no meu celular com um cronômetro de 7,12 segundos, tá? Dividindo esses 7,12 segundos por 5, então o período real de apenas uma oscilação é 1,42 segundos, tá? Então o T, pessoal, é o período de apenas uma oscilação, tá? Vocês vão deixar oscilar várias vezes só para facilitar a obtenção desse T, tá? Se você deixar oscilar apenas uma vez, vocês podem obter valores bem... o erro vai ser muito grande, tá? Então, deixa oscilar várias vezes, 5 vezes, depois divide o tempo que foi obtido de 5 oscilações por 5, tá? E vocês vão obter o período de apenas uma oscilação, tá bom? Para facilitar a vida. Outra coisa que a gente precisa saber é o G, tá? Vocês vão utilizar a G da cidade de vocês, tá? Aqui em Lavras é 9,78, tá? Basta olhar aí na internet, não vai variar muito, tá? Depende um pouco da altitude, mas vai estar aí em torno de 9,8, 9,81, alguma coisa, tá? Mas dependendo, podem utilizar esse valor de G mesmo para qualquer local que vocês estiverem. Não vai variar muita coisa, vai mudar muito pouco, tá? Então, tendo todos esses dados em mãos, utiliza-se aquela equação, tá, que eu mostrei para vocês para calcular o I. Pessoal, esse I eu vou chamar de I experimental, tá? Por isso que eu coloquei um EXP aqui, I experimental. Porque através de um experimento que eu fiz em minha própria casa, eu vou calcular o momento de inércia de oscilação. O momento de inércia de oscilação dessa moeda em torno desse ponto aqui, tá? Então, substituindo os valores de T, mg, eu calculei aqui, deu 0,0021 kg vezes metro ao quadrado. Pessoal, uma coisa, um detalhe muito importante, tomem cuidado com as unidades, tá? Vamos utilizar sempre o SI. Tá? Então eu utilizei a régua para medir distância em centímetro, passa essa distância para metros, tá? As massas das moedas eu dei em gramas, passem elas para quilograma, tá? O tempo em segundo, tá ok? Vamos deixar em segundo mesmo. E a gravidade eu já dei no SI, metros por segundo ao quadrado, tá? Então, o I experimental é esse aqui, 0,0021 que eu obtive, tá? Agora eu tenho que calcular o I teórico, tá? Para o I teórico, pessoal, como é um objeto puntiforme, né? A gente está considerando que toda a massa está concentrada no centro dessa meu objeto, dessa minha moeda, certo? O momento de inércia é dado por essa equação, tá? Você já deve ter visto lá em física B, né? Que é I é igual a massa vezes a distância com que esse objeto está do ponto de rotação, que é o nosso D, tá? Ao quadrado, tá? Então, é o caso mais simples que tem, que o momento de inércia é md ao quadrado, tá? Basta eu substituir D também em metros, tá? Não se esqueçam de fazer a conversão. E M é a massa em quilograma. Se eu fizer essa substituição, vai dar 0,0023. Observem que eu achei um valor muito parecido. O I experimental 0,0021 e o I teórico 0,0023, tá? É a unidade a mesma, quilograma vezes metro ao quadrado, tá? Então é isso que vocês vão ter que fazer, tá? Depois, propagar erros, tá? Tanto para o I teórico quanto para o I experimental, tá, pessoal? Muitos me perguntam, professor, mas o I teórico é teórico, então não tem certeza. Mas um detalhe importante é que esse I teórico, ele depende de medidas experimentais, né? A massa foi calculada de maneira experimental, com a balança. O D, que é a distância em que o objeto está rotacionando em torno do ponto de rotação, foi medida com uma régua, tá? Então, eu tenho incertezas em M, eu tenho incertezas em D. Então, o I teórico também tem uma incerteza, tá? Não é porque é teórico que não tem incerteza, não, tá? E o experimental também vai ter uma incerteza, porque o período tem uma incerteza, o D tem uma incerteza, o M tem uma incerteza e o G também tem uma incerteza. Quais são as incertezas? Já no SI eu deixei aqui para vocês, tá? Então, a incerteza do D é essa aqui, porque a gente vai estar utilizando régua milimetrada, né, pessoal? É a menor medida dividido por 2, 1 milímetro dividido por 2, 0,5 milímetro passando para metro, tá? Que é a incerteza do D, tá? A incerteza da massa, tá? É essa aqui, já em quilograma, tá? Que foi a balança que foi utilizada para medir as massas das moedas, tá?
A incerteza da gravidade é a menor casa decimal da gravidade, tá? Então 0,01 já no SI, metros por segundo ao quadrado. E o erro do período vai depender do cronômetro de vocês, tá? O cronômetro que eu utilizei do meu celular, a menor medida é 0,01 segundos, tá? Como é um instrumento digital, eu não preciso dividir por 2 a menor medida, eu pego somente a menor medida já, tá? Basta fazer as derivadas, tá? Do I teórico eu vou ter que derivar em relação à massa, multiplicar pelo erro da massa, derivar em relação ao D e multiplicar pela incerteza do D, e o experimental eu vou ter que derivar em relação à massa, ao D, ao G e ao período T, beleza? E aí vocês vão fazer a atividadezinha, o modelo da atividade eu vou mostrar para vocês agora. O modelo da atividade é este daqui, tá? Então, aqui vocês vão colocar o nome, como vocês já estão acostumados, a turma e a data, tá? Aqui eu coloquei uma observação, não esqueçam das unidades de medida, tá, pessoal? Vocês podem colocar na unidade que vocês mediram ou já convertido, tá? Lembrando aqui que a incerteza também tem unidade de medida, tá? Aqui, pessoal, muito importante, ó, a primeira coisa que vocês vão fazer, vocês vão tirar uma foto, tá? Uma fotografia com o celular de vocês dos materiais que vocês utilizaram no experimento, tá? Igual aquela que eu fiz, eu mostrei na apresentação. Cola a fotinha aqui para mim, tá? Do experimento que vocês montaram na casa de vocês, tá bom? Beleza? Depois, preencher abaixo os dados do momento de inércia, incerteza, e os dados foram coletados para a moeda 1, tá? Então, moeda 1, vocês vão escrever aqui 50 centavos. Foi o meu caso, né, que eu fiz. Ou de R$1, vocês vão escrever qual que foi. Aqui vocês vão falar qual que foi a medida, tá? De D1, 87 centímetros. O valor que vocês quiserem, tá? Pode ser pequenininho o valor, 10 centímetros, 5 centímetros. Fica a critério de vocês, tá? A massa que eu dei lá, tá? O período que vocês vão medir. Lembrando, pessoal, o período de uma oscilação, tá? Façam 5 oscilações para facilitar a medida, porém depois pegue esse tempo e divida por 5, tá bom? Aí depois o cálculo, o experimental, vocês vão colocar aqui com a incerteza do experimental, tá? E o I teórico vocês vão colocar aqui com a incerteza do I teórico, vocês vão colocar aqui, tá? As equações de propagação estão aqui, tá? As equações para o cálculo dos momentos de inércia também, o teórico está aqui, o experimental está aqui, tá? Deixa os cálculos aqui embaixo, tá? Se vocês quiserem fazer utilizando aqui o próprio Word, tá? Pode, deixa os números aqui, beleza? E o principal, pessoal, é a derivada, tá? Então, depois que vocês fizerem a derivada para propagação de erro, vocês deixem a equação com as derivadas prontas aqui embaixo, tá bom? E depois a mesma coisa para a moeda 2, né? Se vocês utilizaram 10 centavos, por exemplo, tá? Coloca os dados aqui, como eu já expliquei anteriormente, tá? E todos os cálculos que forem feitos, copia, tira uma foto, coloca aqui embaixo, tá? E os derivadas também, que vão ser as mesmas, né? As mesmas derivadas, copia e cola aqui, tá bom? E aí, por último, pessoal, uma breve discussão que vocês vão ter que fazer sobre os dados obtidos, né? O momento de inércia, comparação do momento de inércia teórico com o experimental. Deu valores parecidos? Por que, né, que deu valores parecidos? Foi bom os valores obtidos teórico e experimental? Né? A comparação entre as moedas, né? Você pegou uma moeda levinha e uma mais pesada. Por que a pesada teve um momento de inércia maior? Né? Explica isso, faça uma breve discussão com poucas palavras, tá? Utilizando umas 4 linhas no máximo aí, tá? Não precisa escrever demais não, tá? Fica a critério de vocês. Então, pessoal, é isso, atividade, esse experimentozinho. Qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me mandar e-mail, tá? Ou mandar mensagem via campus virtual, tá? Então, até a próxima atividade. Um abraço a todos.